especial àquele que hoje vai nos ajudar a pensar, a refletir, o Frei Ricardo Suzy. Eu o apresento, ele é Frei Capuchinho, doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, é professor na PUC do Rio Grande do Sul e na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, na STF, em Porto Alegre. Ele participa da direção espiritual da Revista Internacional de Teologia Concílio, é membro fundador e ex-presidente da Sociedade de Teologia em Ciências, Religião, SOTER. Ele ministra frequentemente cursos intensivos na área de teologia sistemática, tanto no Brasil como em outros países. É autor de vários livros, entre eles A Criação de Deus, de Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria, da editora Paulina. Há 18 anos marca a presença pastoral na Vila Maria Conceição, bairro popular de Porto Alegre. Então a ele, desejamos assim boas-vindas em nossa diocese, que o Espírito Santo ilumine nesse dia de hoje. Cantemos. Bom dia. Bom dia. Então agora, por uma hora, vocês vão me escutar. Então peço a paciência de vocês. Nós vamos tratar de um assunto que já vem sendo trabalhado na Diocese de Marília, então fica fácil. Espero a gente poder fazer na forma de um aprofundamento. Também o coordenador pastoral me avisou que vocês teriam um documento em mãos. Nós vamos pontualizar alguns aspectos, porque tratar de todo ele seria praticamente impossível, porque ele trata da paróquia como um todo e entra em muitos detalhes da paróquia. É muito rico o documento. Então, em algumas partes do documento, eu vou simplesmente passar por alto. Outras, eu vou me deter um pouquinho pela experiência que a gente vai tendo no Brasil. Alguns aspectos poderão ser melhor discutidos. Depois eu vou fazer uma pausa para ver alguns cochichos vizinhos assim e ouvir algumas ressonâncias também, para a gente mudar um pouquinho de voz, né? Nós vamos então aqui seguir um data show. De vez em quando aparece a numeração para ter o número do documento, se vocês quiserem seguir pelo documento também. Mas é sempre muito sintético. Quando aparece ali alguma coisa em vermelho, não é vermelho, quer dizer, ali temos uma questão. E é ali que eu vou me deter um pouco. Tem alguma coisa? O de baixo. É o de baixo? Agora. O subtítulo. Aliás, no plano pastoral da Diocese já estão contempladas 5 urgências e continuam sendo 5 pontos essenciais nesse documento Comunidade de Comunidades. Na verdade, comunidade de comunidades é uma das urgências e é a configuração mais global para onde a gente quer caminhar. Para onde a gente quer caminhar. Mas ela precisa ser apoiada por outras. Como eu dizia, essas 5 urgências que já estão contempladas no plano pastoral da Diocese, elas estarão aqui dentro. E na verdade, o que se trata, sobretudo, é do subtítulo. O subtítulo, uma nova paróquia, conversão pastoral da paróquia. Essa expressão conversão pastoral também é uma coisa que nós é uma nova linguagem, e quando a gente lança nova linguagem, quando a gente começa a falar uma nova linguagem, ela leva um tempo para ir modelando a nossa mentalidade, a nossa sensibilidade, as nossas prioridades, a nossa ação pastoral, mas ela já é um grande indicador. E como vocês sabem, desde Aparecida,
a gente vem falando de conversão pastoral. Então agora a gente vai buscar, o que a CNBB propõe para todo o Brasil, aterrissar esta conversão pastoral na comunidade paroquial, que é a comunidade que fundamenta a presença da igreja como povo de Deus. Então é muito importante aqui o segundo título. Nós podemos resumir, talvez, e para também vocês não se inquietarem muito como o Data achou aqui, se depois houver interesse por ele, ele já está na área de trabalho do computador, depois vai ser recolhido pelo técnico pastoral. E eu já fiz um teste para ver se dá para enviar por e-mail, porque às vezes ele pesa um bocado, mas ele vai por e-mail também. Então, demorando um pouquinho para anexar, mas ele vai. Então, pode ser aproveitado. Em todo caso, é para dizer para vocês que se vocês não... Porque às vezes tem gente que gosta de copiar, mas não, eu acho que não é o caso. Então, há 3 focos, ou 3 livros, né, um olhar em 3 pontos que a gente poderia fixar bem para organizar, porque um documento ele tem que tratar de tudo, ele tem que ser bem fundamentado. Então, a gente, só fazendo uma leitura corrida, a gente escuta tudo e nada ao mesmo tempo, né? Quase às vezes dá a impressão que é uma chuvarada tão forte que não fica. Mas aqui nós temos 3 ângulos para olhar. O discipulado, e aí vai entrar a palavra de Deus, vai entrar o que nós já temos muito de conhecimento de Jesus, como é que ele pensa, o que ele disse, etc. Isso nós sabemos, grande parte nós conhecemos, mas nós não podemos perder o foco. O segundo, a comunidade, porque é um desafio no tipo de sociedade que nós vivemos, mas a comunidade continua sendo o critério para o desenvolvimento da fé cristã. Não há fé cristã sem comunidade. Isso é uma convicção profunda que tem que existir, como é a cor dos olhos, como é a cor da pele de Fernando. E os terceiro, então, missionários no mundo daí, né? Não no mundo que nós sonhamos, no mundo real. E essa postura missionária também é alguma coisa que a gente vem falando, mas é que até algumas décadas atrás, a gente entregava a tarefa missionária para certos grupos, para certas congregações. E a gente não tinha no horizonte que é próprio da vocação cristã ser missionário. Então agora a gente está recuperando esse vazio. Nós podemos colocar como grande questão como é que a gente chega lá. Então, como é que chega ao objetivo? Como formar comunidades de discípulos missionários? Observe que discípulos missionários está entre aspas para dizer que também é uma palavra nova, como se fosse uma única realidade, que de fato é uma única realidade. Tem uma dupla dimensão aí, né? E também vai nos modelando como identidade cristã católica, que testemunhem e anunciem a alegria do Evangelho de Jesus em nosso tempo e em nossos espaços. A palavra alegria, que já está implícita na palavra Evangelho, mas está colada agora, ela vem muito do nosso Papa Francisco. O documento teve um processo de elaboração bastante cuidadoso, né? Observe que ele não foi feito assim a toca de caixa, não foi feito apenas por um grupo especializado, ele teve precedentes, e não é o caso de a gente ver aqui, mas é só para dizer que há uma cuidadosa elaboração desse documento, para ser uma espécie de inspirador dos nossos projetos, dos nossos planos, das nossas prioridades. A estrutura de fundo do documento, nós podemos resumi-la em 4 pontos, né?
a realidade atual da paróquia, mas ela é precedida da realidade atual do contexto social bastante complexo do mundo contemporâneo que nós vivemos, porque de outra maneira as paróquias ficariam no ar. E não aparece muito aqui nessa estrutura, mas ela está aí. A urgência, portanto, da conversão pastoral, as luzes da palavra e da tradição para a renovação da comunidade. Nós vamos ver como a palavra de Deus é cada vez mais centro de inspiração. História e concepção de comunidade paroquial. Nós não vamos ver muito a história da comunidade paroquial, mas é importante ter presente que ela não foi historicamente sempre a mesma coisa. Por isso que ela pode mudar também. Dizer que paróquia não pode mudar, que é melhor começar a fazer outra coisa, foi uma discussão que, sobretudo na década de 80, nos primeiros anos da década de 90, a gente teve muito, porque se confrontava muito o que se chamava paróquia tradicional com comunidades eclesiais de base. E a comunidade eclesiais de base vindo de um outro modelo, de uma outra maneira de se constituir, de se organizar, etc. E havia aquela polarização e às vezes uma radicalização, dizendo que não era possível imaginar a convivência de dois modelos. De fato, a transição de um modelo para outro, ela não se faz sem incômodos, desconforto, crise, né? Isso a gente está vendo em termos de vida social, de família, instituições políticas, instituições em geral. Mas, do outro lado, uma ruptura radical pode produzir também mais estrago do que propriamente uma transformação histórica. As transformações históricas também precisam se alimentar de memória, de experiência, daquilo que a gente tem. Então a gente não pode simplesmente jogar pela janela. Isso seria uma irresponsabilidade que depois ficaria até imperdoável, porque não dá para voltar atrás na história, né? A gente só volta na história na forma de uma farsa, na forma de uma cópia de mau gosto. Então a gente tem que cuidar um pouquinho das raízes e daquilo que elas ainda dão muito de si. Mas nós não vamos dar agora aqui, por causa do nosso tempo, muito tempo para esse debate. E o último é como é que a gente amarra o sininho, em quem a gente amarra o sininho, né? Quem vai fazer isso? Quem, sobretudo, a tendência, quando a gente olha para o conjunto da igreja, é aproveitar todo mundo, todas as forças, não excluir ninguém, evidentemente. Só que sempre há alguns sujeitos prioritários, alguns sujeitos que vão dar a cara nova. E outros ficam de segunda linha, assim, ficam de apoio, ficam de ajuda, né? Mas é preciso a gente sublinhar quem é que pode dar um novo rosto para as comunidades eclesiais. Aí está, para quem tem o documento, é só olhar o índice, né? Está a estrutura dele, vem em 6 capítulos. No primeiro está aí os sinais dos tempos, que é onde eu vou me dedicar um pouquinho mais, talvez por uma questão pessoal, porque como eu trabalho também em outras áreas, eu tenho muito na ponta da língua mais a problemática do tempo que nós vivemos para a gente se situar. Eu tenho a impressão que se a gente se situa bem, já é meio caminho andado. Segundo capítulo, então, a palavra de Deus. Terceiro, paróquia. Quarto, o que é uma comunidade paroquial. Quinto, quem são os sujeitos que poderão levar adiante a conversão pastoral. E propostas. Essa é a estrutura do documento que vocês têm em mãos. Sobre a continuidade da paróquia como sendo a estrutura canonicamente, digamos, básica da igreja, é essa frase do Papa Gabriel, ela não ajuda nunca, né? A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade. Olhando historicamente, a gente vê que ela teve muita plasticidade. Depois, nos últimos
tempos, a gente pode dizer, sobretudo nos últimos 2, 3 séculos, ela teve uma grande uniformidade. Hoje ela está readquirindo essa plasticidade necessária para que a paróquia tenha o rosto do povo do lugar. Pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Então, realmente, a paróquia, como tal, ela está entregue nas mãos da comunidade viva que está aí. De certa maneira, ela vai ficar na medida da vitalidade daquela comunidade. No documento, aqui, quando está sobretudo em preto, é porque é síntese do documento, né? A gente percorre mais rapidinho. A paróquia é referência para os batizados. De modo geral, mesmo os batizados que não são muito ligados à paróquia, quando eles pensam em batizar, eles vão pensar: onde é que será que é a nossa paróquia? Onde seria ao menos a nossa paróquia? E às vezes a gente até por telefone pergunta: mas onde é que você mora? Você sabe qual é a sua paróquia? Olha, não sei, cheguei há pouco. Você já viu muito isso, né? Mas a ideia sempre ainda é no imaginário católico. A referência é a paróquia. Então isso já é um ganho. São pequenos ganhos, mas importantes. Sua configuração social, entretanto, tem sofrido profundas alterações nos últimos tempos. E aí está que eu coloco que é o problema de modelo. Porque a sociedade vem sofrendo alterações muito grandes. A maneira como a sociedade se organiza, nós deixamos de ser cidades pequenas, aldeias, e mesmo lá onde ainda existe uma bem pequena cidade, ela é modelada já com a mentalidade, a sensibilidade da grande cidade. Nós temos que pensar hoje, mesmo uma paróquia pequena, a partir da megalópolis, porque é ela que está criando uma sensibilidade, uma mentalidade nova, até do ponto de vista antropológico. Você fala hoje de antropologia urbana, então há uma questão aqui de modelo, ou alguns mais sofisticados falam de paradigma, que afeta também as instituições diocesanas, paroquiais. Nós vamos aprofundar depois. A dificuldade para que seus membros se sintam participantes de uma autêntica comunidade cristã. Quer dizer, a participação fica a meio pau, assim. Cresce o desafio de renovar a paróquia em vista de sua missão, mas é uma citação que imita São Cipriano, depois, na Idade Média, o concílio de Florença se torna uma coisa muito institucional. Fora da igreja não há salvação. Essa expressão, quando São Cipriano dizia isso, ele estava na iminência de sofrer uma grande perseguição. De fato, depois ele mesmo foi martirizado. E ele via que havia cristãos que abandonavam a comunidade para se proteger, a própria pele. E ele dizia: mas onde é que vocês vão viver a fé cristã? Ele compara a comunidade cristã à Arca de Noé, nesse contexto. Ela é a Arca de Noé no meio de um dilúvio de tribulações. Se você sair, cair, se jogar fora da arca, o que vai acontecer? Fora da arca, portanto fora da igreja, não há salvação. Isso trocando hoje numa linguagem nossa, porque depois a igreja foi entendida de uma forma muito institucional. E foi entendida como uma maioria que já era, em contraposição a minorias como os judeus, pagãos, heréticos, muçulmanos. O que não é bom agora pensar dessa maneira. Mas continua verdadeira o eixo da afirmação. Fora da comunidade, fora de um engajamento em comunidade,
A fé cristã vai indo pelo ralo, nem que seja devagarinho, mas a tendência é desaparecer. Se ela não tem laços de comunidade. Então é muito sério isso. Então, aqui que nós precisaríamos nos deter um pouquinho para entender os novos contextos em que nós estamos vivendo. Aqui está, desafios e oportunidades. Eu não sei se é nesse slide, no slide seguinte aí, mas eu já vou citar a frase de um poeta alemão, Hölderlin, que dizia: lá onde cresce o perigo, cresce também a salvação. De fato, nós não temos experiência de salvação a não ser quando a gente passou pelo perigo. Não é verdade? A gente sabe realmente o que é salvação quando a gente foi salvo. E foi salvo de um perigo. E é nesse sentido que a gente pode entender essa frase: lá onde cresce o perigo, cresce também a salvação. Os orientais dizem naquele provérbio mais suave, né, que a mesma palavra é crise e oportunidade. A crise é ao mesmo tempo oportunidade. Então, qual é a nossa situação que nós estamos vivendo do ponto de vista social? Há dois elementos que eu queria acentuar aqui, para a gente não se afundar muito numa análise social e ficarmos todo o tempo nisso, mas há dois elementos que vão afetar diretamente a nossa percepção de comunidade, o nosso compromisso de comunidade. O primeiro é a valorização do sujeito na modernidade. Ele fortaleceu a subjetividade individual. Ele, de alguma forma, através dos direitos humanos, do direito do indivíduo, ele consagra a sacralidade do indivíduo. E é um grande ganho, um grande avanço. Todo indivíduo porta consigo uma sacralidade. Deve ser respeitado, não pode ser violado, tocado nesse sentido. Então, isso é uma grande conquista da modernidade. De certa maneira, é um desenvolvimento moderno daquilo que é a experiência do Evangelho. Vocês notam que no Evangelho de hoje Jesus valoriza aquilo que há de salvação nas prostitutas, nos pecadores, né? Quer dizer, ele enxerga isso, e isso é um grande ganho. Mas tem um efeito colateral, e aqui vem o outro dado, né? Que é o enfraquecimento dos vínculos comunitários. Por isso, no Evangelho Gaudium, na exortação apostólica do Papa Francisco, ele, no segundo capítulo, coloca como título do capítulo, para fazer uma análise da sociedade, ele diz: olha, cuidado com análises exageradas, não vamos, a gente tem que analisar do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista urbano, etc. Você pode acabar se perdendo de tanta análise. Então vamos fazer uma análise suficiente para a nossa preocupação pastoral. E aí ele coloca então como título: na crise do compromisso comunitário. É o título geral da análise que ele faz do nosso tempo. A impressão é assim: nós temos um problema, o efeito colateral do assento do indivíduo leva a um individualismo muito exacerbado. Por quê? Porque a gente não deve acentuar a sacralidade do indivíduo? Não. É porque a gente deveria, ao mesmo tempo, acentuar a sacralidade da comunidade, que era alguma coisa que a gente já tinha. As sociedades tradicionais guardam melhor essa sensibilidade para a sacralidade da comunidade. Quanto mais você no tempo vai voltando, mais você vai para a tribo de volta. Onde índio não é índio se não está na tribo. De certa forma, sabe que as 12 tribos de Israel se tornam os 12 pilares da igreja com seus apóstolos.
E a igreja é a grande tribo de Jesus. As 12 tribos dos 12 apóstolos de Jesus. E por isso nós somos e vamos esperar um dia chegar a essa grande tribo celeste. A palavra tribo fica engraçada porque a gente usa para outro jeito, mas se vocês pensam na escritura, bom, lá tem as tribos de Javé. E atrás na frente disso, mais aqui atrás, está moldada a nossa perfeição, a nossa necessidade de estarmos em comunidade. Então, há esse problema da crise de compromisso comunitário. Por outro lado, nós podemos, só por uma análise bem rápida, dizer que a tecnologia que nasceu da ciência moderna, e ela não é só hoje um meio. Tecnologia não são só maquinários e aparelhos para facilitar a nossa vida, não é só isso. A grande questão da tecnologia é que ela se tornou um ambiente, ela se tornou o nosso mundo, e não só instrumentos. Ela é um mundo no qual nós queremos uma nova sensibilidade. Basta ver aquela criança, uma revista Time americana, mostrava na capa da revista a criança tentando, ela mesma sentadinha no chão, uma criança bem pequena, sentadinha no chão com uma revista e tentando fazer da capa da revista, que tinha uma grande foto, tentando passar a capa da revista como se passa um tablet com a mão assim. Estava lá forçando a capa da revista para ver se passava. Por quê? Porque a nova tecnologia, ela molda o nosso modo de agir, a nossa sensibilidade. De certa forma, é um ambiente no qual nós nos nutrimos. Então, entender isso me parece bastante importante para entender o mundo em que nós vivemos hoje, né? Se desenvolveu na direção de produção, mercado e consumo multiplicado no individualismo. Por que é muito interessante, ao invés de nós termos um computador na sala, ter um computador para cada um, ou transformar o celular, depois de ter vindo para o bolso, transformar o celular em tablet, computador, etc. Porque garante cada vez mais uma produção multiplicada e um consumo maior, para que haja também um mercado cada vez mais amplo. Então, no fundo, o carro-chefe é o mercado. A gente fala da sociedade de mercado, e por isso isso vai dar até em igreja de mercado também. Ela tem uma linha direta. Então, em igreja de mercado, é mais importante entender de mercado que de escritura. Depois, se na escritura a gente mistura o Antigo e o Novo Testamento tudo à vontade, tira um versículo e diz o que bem entende, isso não é tão importante. O importante é o quanto isso agrega de valor como mercado, quanto isso traz de consumo e de retorno financeiro. É assim. A gente vê na exacerbação, nesse efeito colateral, é assim. Uma outra questão que nos afeta como comunidades eclesiais é como se modelou a cidade nessa capacidade gigantesca do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das novas maneiras de se construir a cidade, né? Então, a nova configuração da sociedade se moldou à nova percepção do tempo e do espaço. Digamos assim, a megalópolis nos dá a imagem de um novo tipo de espaço, de um novo tipo de tempo. Da aldeia e da paróquia pedestre, a sociedade de massa, anônima, flutuante, com conexões parciais e desempenhos curriculares. Deixa eu explicar um pouquinho desse pé vermelho aí. Era
uma coisa, quando a gente, minha infância foi assim também, quando batia o primeiro sino da paróquia, a mãe fazia a gente levantar das camas e ir para tomar um café rapidinho, você não tinha feito ainda a primeira comunhão, porque precisava ir para a missa. Quando tocava o segundo sino, já tinha que estar garantido sair de casa. Porque quando tocasse o terceiro, a gente já estava entrando na igreja e estava começando a missa. Então, com esses 3 sinos, a gente garantia uma dinâmica que ia desde que a criança que ainda estava dormindo na cama, até ela estar no primeiro banco junto com as outras crianças diante do altar. Isso é a paróquia de aldeia, ou a paróquia do bairro, de uma cidade média, né, que dava para ser moldada pelo sino. Hoje o sino continua aí, ele tem um simbolismo que está no nosso psique profunda, do ponto de vista católico. Aqui no Brasil tem lugares em cidade grande que se briga por causa que se bate o sino domingo de manhã e tal. Mas na Europa, por exemplo, apartamentos que são vendidos perto de um sino de igreja agrega valor. Agrega valor. Eles têm uma percepção de história da coisa que dá mais valor ao apartamento se do apartamento pode ouvir a batida do sino. Porque, no fundo, se vocês olham, no fundo da nossa alma, ele tem sentido. Só que, em termos práticos, não funciona muito, não. Né? Na megalópole não funciona muito em termos práticos. Você tem que ter outras medidas. A medida do ônibus ou do metrô, a medida do estacionamento, se é domingo, dia de semana, você vai regular pelo tráfego, você vai regular pela intensidade do movimento da cidade. Né? Outra coisa importante é que quando a gente vai para dentro de uma grande cidade, a gente fica com as relações não mais na forma totalizante como é um lugar pequeno, mas a gente fica com relações e compromissos parciais. A gente tem um parcial compromisso com o emprego, tem um parcial compromisso com eventualmente um grupo, um clube, mas são todos compromissos parciais, não é um compromisso global. E o indivíduo tem que se cuidar de si acima de tudo, de tal maneira que a questão da fidelidade a esses laços com os grupos, com instituições, ele é relativo, ele também é parcial, no sentido de, por exemplo, se eu na outra empresa tenho um emprego com melhores condições, eu não preciso morrer de fidelidade por essa empresa. Eu tenho que ter fidelidade ao meu currículo. Assim como empresas mudam também de produção de produtos, porque ela tem que ter fidelidade à sua capacidade de crescimento financeiro. Por isso, uma empresa que faz caminhões, a um certo momento está fazendo queijos. Ou faz os caminhões, mas também os queijos. Eu estou pensando lá da minha terra de Caxias, né, que agora, além disso, o Randon que faz caminhões, faz queijos, né, produz maçã. Então, não é o amor ao produto, nem é o amor à empresa, mas o amor ao currículo. Quer dizer, em fundo, o amor a si mesmo, não no sentido perverso, no sentido de se garantir, de sobreviver num ambiente em que o indivíduo fica muito solto, flutuando na massa. E aí, criar uma comunidade se torna profético. Lá onde funciona bem uma comunidade, num ambiente desses, certamente ela é uma espécie de sinal que vai em contracorrente. Não é fácil, porque a gente sabe que tem que ir contra a corrente, contra essa tendência, e que a gente está indo contra uma tendência. Mas a gente tem que ser teimoso e tem que ser criativo, porque é esse aspecto que faz com que uma comunidade possa ser um sinal profético. A
Aqui a palavra profético tem um sentido muito forte, um sinal de um tipo de vida, de relacionamento, de dom de si, que seja diferente daquele que está sendo o dom de si a uma empresa, mas que no fundo também é todo um jogo. A verdade é que se trata de um outro tipo de relacionamento que pode ser alternativo. Crescem as cidades grandes aceleradamente, desordenadamente, isso aqui é o documento que diz isso, né? As paróquias urbanas não conseguem atender a população, às vezes a gente fica com um certo sentimento de culpa, porque a gente não dá conta, mas a palavra é essa mesma, não dá conta. Existe anonimato, solidão, e de novo, aqui onde cresce o perigo, cresce a salvação. Porque apelar para a solidão das pessoas e oferecer amparo à solidão, fazendo com que as pessoas se deem conta do quanto elas podem estar sofrendo essa solidão sem mesmo se dar conta, e portanto tentando sucedermos para salvar a sua situação, pode ser um método pedagógico que não é perverso, mas que vai ao encontro realmente do que no fundo as pessoas estão sentindo. E daí partir para um processo de superação dessas coisas. Nesse sentido, seria importante a gente também, de vez em quando, escutar como certos pregadores da área pentecostal exploram esses aspectos. E eles aterrizam nessa linguagem, que é a linguagem realmente dos que as pessoas estão sentindo. E pode ser pedagogicamente uma maneira de... Claro que depois querer continuamente ficar nisso, e é quase como querer que alguém esteja perdido para a gente não perder o emprego, né? Daí a impressão, assim, se a gente é uma igreja que está obsessionada pelo pecado, por aquilo que é ruim, etc., dá a impressão que se não houvesse pecado, a igreja perderia a razão de ser. Então, quanto mais pecado, mais nós temos razão de ser. Não dá para pensar assim, com essa lógica. Mas ele é real, ele existe, assim como a solidão é real, ela existe. Então ela precisa ser tratada. E ela pode ser um dos modos como a gente pode ir ajudando as pessoas a se superar quando se engajam em comunidade. O outro elemento é a dificuldade de acolher quem chega, especialmente imigrantes e novos vizinhos. Você sabe isso na cidade. Como eu dizia, a megalópolis, uma São Paulo da vida se vê bem isso, mas ela se reflete porque esse estilo de comportamento tende a se espalhar, inclusive, por todos os lados. Pela globalização, também nas áreas rurais crescem problemas relativos ao vínculo comunitário em toda a parte. Eu costumo dar um exemplo, pelo menos lá para nós, na região da Serra do Sul, de onde eu venho, funcionou por um tempo e depois acabou não funcionando mais. Havia uma vizinhança que tinha que ter solidariedade até por questão de conseguir viver estruturadamente. Então, alguém matava o porco, os vizinhos ajudavam alguém a matar o porco, era tudo muito caseiro, e depois se distribuía entre os vizinhos. Na semana seguinte, um outro vizinho ia matar o porco, e naquela manhã também diversos vizinhos lá ajudavam a matar o porco, e todos recebiam o seu pedaço. Aí chegou o freezer. Quem é que faz isso hoje? Seria um negócio antiquadíssimo, né? Mas o fato é que é um exemplo pequeno, é só para ilustrar. Mas é para dizer o quanto na cidade cada um foi aprendendo a se virar, dispensando os laços de solidariedade. E isso se reflete depois de toda a parte. E finalmente nós temos aí, de novo uma nota do documento, mas eu chamo de império. O império da indústria da comunicação
ou a comunicação a serviço de um império de ordem do global market, que se diz até hoje em inglês, para dizer que a coisa é realmente global, né? Global market, que também tem a seu serviço uma forma de comunicação. Com isso se mudam hábitos e atitudes. É verdade que a comunicação não comunica também algo que já não esteja, de alguma forma, nos desejos ou no imaginário, né? Houve diversas vezes debates sobre o quanto, por exemplo, a televisão modela a moral das famílias, através das novelas, etc. É um círculo, porque a televisão também não pode ir muito além daquilo que, no fundo, já está na expectativa, assim, média da população. Existem pesquisas para a área de comunicação. A MTV, por exemplo, mostrou, foi a MTV que levantou aquele modelo de juventude que a gente hoje fala no plural, né? E a MTV distribuiu a juventude em 6 juventudes diferentes. E essas 6 juventudes, quando se começou a falar disso, ainda na década de 90, a MTV, agora já entrou no nosso jargão também falar de juventudes no plural. Não há grupos de juventudes todos iguais. Mas ela fazia isso para ver que segmentos ela poderia atingir e como ela poderia atingir os segmentos. Ela tem que saber também o que os jovens pensam, o que eles desejam, etc. Então, é um círculo. É um círculo. A comunicação ela tem um quê de espelho. Ela também reflete a sociedade. Ela mostra lá no palco aquilo que a sociedade sente. É um pouquinho como o antigo teatro grego, ou de uma forma mais sofisticada o cinema, mas é mostrar ali aquilo que as pessoas se identificam. Por outro lado, não é só mostrar, né? Ela realmente suscita, e aqui é a parte que a CNBB acentuou mais no documento. Ela suscita por quê? Porque ela cria necessidades a partir de desejos e influencia no consumo e na religião. Sabe a necessidade de ter o celular do último modelo? Claro que ela influencia para que todo mundo consuma mais nessa área. Isso nós sabemos muito bem. Mas também na religião. Também na religião. A internet, por outro lado, aqui o documento diz que é um território sem fronteira, que entra imediatamente em todos os espaços. E aí nós temos novos conceitos de espaço. Você sabe que a internet está gerando uma nova maneira de a gente se relacionar com o ambiente e com o tempo. Quando a gente diz em tempo real, o que é esse tempo real? É ao mesmo tempo paradoxal, mas é tempo virtual. Tempo virtual e real significa lá onde há uma coincidência de tempo e espaço. Aquilo que a nova física vem ensinando, a internet nos colocou dentro. Você coloca aqui um e-mail que dá um clique e imediatamente com esse clique você está no Japão com essas palavras. Quer dizer, houve entre espaço e tempo uma coincidência naquilo que nós podemos chamar de instante, o instantâneo. Ultimamente a gente cada vez mais estava louvando a rapidez. Tinha que ser mais veloz, mais rápido. Parece que quanto mais rápido, mais moderno, mais virtuoso. Fast food para cá, fast outra coisa para lá. Tudo quanto mais rápido, mais ágil, mais produtivo, mais virtuoso. Agora nós estamos nos dando conta de que nós somos feitos de carne e osso. Nós precisamos dormir. Estamos dormindo muito pior que todas as outras gerações antes de nós. E que nós precisamos comer coisas naturais. Enfim, a gente está começando a desconfiar de que velocidade nos leva para uma aceleração cada vez maior
acelerar é pressionar, pressionar é, em inglês, estressar. Quem não está estressado não é moderno. Mas é fonte de doença, a gente adoece. É um clima de doença, então não se pode ir na direção o tempo todo. Tá? Só que, com isso, nós estamos hoje numa situação, eu estou vendo bastante gente com os cabelos mais ou menos no meu assim, que lembra quando a gente não tinha nada de internet para coisa nenhuma, né? Nem celular para coisa nenhuma, nem satélite para coisa nenhuma. E a gente vê que agora é absolutamente impossível pensar o funcionamento da nossa sociedade sem computador. A falta de computador seria caos garantido. Até os navios deixariam de navegar para trazer a sua bagagem. Então, nós realmente, em pouco tempo, modelamos um outro Big Bang. Tem uma estudiosa americana que chama esse surgimento da internet como um novo tipo de espaço, um novo tipo de tempo que está se... Por que Big Bang? Porque ele está crescendo exponencialmente, como foi o Big Bang. Assim, ele se multiplica de uma forma exponencial. É um universo que está crescendo. Bom, então, vamos agora conversar um pouquinho. Como é que estamos de tempo? Dá para conversar um pouquinho, né? Que vai até 10 horas, né? Então, aqui tem uma diferença. Eu dizia, nós que temos o cabelo um pouco mais branco, a gente lembra que a gente é migrante para esse novo tempo. A gente viveu um outro tempo. Mas tem também juventude que já está nesse novo tempo, que se chama nativo, sobretudo na área digital. Tem o migrante digital e o nativo digital. Né? Quando tem um pai e um filho sentados juntos na frente do computador, a gente costuma dizer que quem está ensinando quem? O filho ensinando o pai. Por quê? Porque o pai é um migrante digital, o filho é nativo digital. Por que o pai tem mais dificuldade do que o filho? Porque ele tem resíduos do paradigma, do modelo antigo que cria curto-circuito na cabeça. O filho não tem esses resíduos. Ele já tem o que se podia chamar de tábula rasa para entrar diretamente no novo sistema de comunicação. Como a comunicação modela também as relações e, portanto, é fundamental numa comunidade de levar isso assim. Mas, em relação a tudo isso que eu disse antes, em relação a tudo isso, ao novo tempo, o novo paradigma social, essas novas situações, desde a paróquia pedestre até a sociedade anônima, vamos conversar assim, como é que vocês se sentem? E como é que vocês sentem, como é que se move a comunidade? Qual é a experiência que vocês têm na comunidade de vocês, na paróquia, no meio disso? 5 minutos de conversa, depois eu vou pedir para os 3 primeiros que vierem aqui na frente dizer três impressões.